Já começamos assim no 220 aqui, volts, né? Já começamos com a entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Tereza Cristina Cabral de Santana, juíza do Comesp, né? A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário. Ela fala sobre o projeto Carta de Mulheres do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria que a senhora já explicasse para a gente um pouquinho sobre esse projeto, então, Carta de Mulheres. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Que bom. O projeto Carta de Mulheres é um projeto feito pelo Tribunal de Justiça, a coordenadoria, que é a Comesp, né, que é a nossa coordenadoria que trata dessas questões de violência de gênero, doméstico e familiar contra a mulher dentro do Tribunal de Justiça. E ele nasceu dessa ideia de se proporcionar um espaço para que essa mulher que esteja em situação de violência ou uma pessoa que conheça alguém que está em situação de violência possa pedir informações sobre quais os caminhos possíveis dentro dessa realidade que é a realidade da violência doméstica. Então, nós somos um grupo de juízes, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça, e a gente recebe essas informações através de um formulário eletrônico, analisa aquelas violências, aqueles relatos que nos são colocados, e a partir dessa análise a gente devolve com informações sobre quais as possibilidades que se abrem, qual é a rede de atendimento e acolhimento à mulher daquela região ou do local onde essa mulher reside, para que a gente possa dar essas informações e ela possa, conhecendo esses caminhos possíveis, escolher aquele que ela consegue fazer, que ela consegue trilhar para se ver livre da situação de violência. Doutora Tereza Cristina, vocês divulgaram aí que do período de 7 de abril a 22 de julho, né, o Carta de Mulheres recebeu aí 1.008 contatos, né? Como eram esses pedidos de socorro, né? Quantos puderam ser encaminhados para socorrer essas vítimas? Olha, a gente recebeu vários pedidos, tem uma variedade de informações, mas algumas coisas são em comum. Então, muitos relatos de violência psicológica, muitos relatos de violência física. A gente recebe pedidos de informação e essas comunicações de violência principalmente do estado de São Paulo, mas tem de outras regiões e locais do Brasil. A gente conseguiu fazer os encaminhamentos e tivemos algumas respostas, porque a gente pede também para que elas nos retornem, nos informando se conseguiram ajuda, se foi útil de alguma forma. E a gente tem um relato de que houve efetivamente foi um serviço prestado de maneira profícua, né? Que foi um serviço que realmente levou a conhecimento conforme, que elas conseguiram compreender quais são os caminhos necessários e, com base nesse tipo de conhecimento, agir para poder sair dessa situação de violência. Doutora, nesse momento de pandemia, o que vocês notaram, né? Quais tipos, então, de abuso ou violência cresceram? O relato, então, dessas mulheres? Olha, o que a gente percebe é que enfim, a pandemia ela não trouxe a violência, né? A violência ela é uma realidade nossa que já acontece há muito tempo. Ela só incrementou as vulnerabilidades, né? Então, ela dificultou os caminhos possíveis para que essa mulher possa sair da situação de violência. Daí a importância exatamente do projeto. Então, muitos serviços pararam de funcionar de maneira física, digamos assim, né? O atendimento passou a ser remoto ou virtual. Alguns efetivamente fecharam as portas num primeiro momento, depois voltaram a prestar o atendimento. Então, se já era difícil saber quais os serviços à disposição, o que fazer em situação de violência, passou a ser mais difícil ainda, daí porque é extremamente importante que essa comunicação seja feita, né? Com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma alteração na prestação desses serviços. As pessoas passaram a atender virtualmente, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma realidade que é super importante, que é o boletim de ocorrência eletrônico, né? E essas portas, elas foram se abrindo, mas a gente fazendo esse tipo de interlocução passou a ser bastante interessante, bastante importante e a ajuda que nos, né, de acordo com esses retornos que nos foram dados, passou a ser expressiva, sim. Quer dizer, as mulheres, se utilizando dessas informações, conseguiram buscar a ajuda que elas precisavam para sair da situação de violência. Doutora, como é que fica a questão do sigilo, né, para as vítimas, para as pessoas que contataram o serviço? A gente não informa absolutamente para ninguém, né? Também nós, o grupo de pessoas que faz parte e faz essa análise também, digamos, não é sigiloso, né? Mas a gente tem a cautela também de
de guardar, enfim, para que sejamos compreendidas como um grupo, né? Então, o conhecimento sobre o endereço dessas pessoas, o nome das pessoas que procuram ajuda não é divulgado para absolutamente ninguém. Isso é tranquilo, a gente percebe, inclusive, que algumas mulheres ou pessoas ter vizinhos, parentes que relatam as violências têm a preocupação de terem as suas identidades reveladas. Isso não é revelado de forma alguma. A gente só devolve a informação para aquele endereço eletrônico que nos é informado, garantido o absoluto sigilo, tanto das informações quanto dos dados pessoais dessas pessoas. A senhora até comentou, né, sobre então familiares, vizinhos, e eu queria saber se então qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, em que momento, em que situação ela pode avaliar que há necessidade de uma denúncia, há uma necessidade de apoio para aquela mulher. É aquela frase, né, entre marido e mulher não se mete a colher, não existe mais, né? Olha, é extremamente. A gente precisa compreender que nenhuma mulher consegue sair sozinha da situação de violência, né? A ideia de que é possível, que é fácil, né? A gente atribui uma responsabilidade muito grande para essa pessoa e ela não sai da situação de violência porque ela não consegue. Então, compreender essa dificuldade, ela é muito importante para que a gente possa efetivamente desenvolver políticas públicas de erradicação da violência. Então, a ajuda de familiares, a ajuda de amigos, de amigas, a ajuda de vizinhos e de vizinhas é muito, muito importante. A gente precisa se compreender como parte do sistema, a gente precisa entender que a violência de gênero doméstico familiar contra a mulher é um problema nosso, da nossa sociedade, e com essa compreensão proporcionar a ajuda, né? Agora, o momento é aquele momento em que a gente escuta o primeiro grito, na verdade. Quando a gente percebe isso, é importante que a gente faça a intervenção. A mulher normalmente está inserida no que a gente chama de ciclo da violência, e o ciclo precisa ser quebrado. E a forma de intervenção ela é variada, mas não é fácil saber qual a forma de intervenção. Daí porque a importância da informação, e daí porque eu entendo e tenho compreendido o quão importante tem sido esse projeto para que as pessoas possam se informar quais são as possibilidades de ajuda quando elas querem ajudar. Com a situação do isolamento social, né, de nós restritos às nossas residências, o que a gente percebeu é que mais pessoas passaram a ouvir as situações de violência, né, que antes a gente ficava muito tempo fora de casa, passamos a ficar mais tempo em casa. Então, escuta, ela passou a ser mais evidente, né, digamos assim, ela passou a ser possível, né. Então, a partir dessa escuta, é importante fazer intervenção. Lembrando sempre que muitas vezes, ou algumas vezes, a falta de intervenção nossa pode gerar um feminicídio, uma violência mais gravosa, né? Então, ouviu a situação de violência, teve contato com ela, peça informação sobre como fazer, o que fazer, e a partir daí fazer essa intervenção, que mais uma vez eu sei que não é fácil, mas há possibilidades, há caminhos, há serviços, né? Há o Disque, enfim, 190, 180, há caminhos, há atendimentos possíveis para que essa pessoa que quer fazer a intervenção possa fazer de uma maneira também saudável, não se colocando em risco, né, obviamente, mas fazendo a intervenção para que a mulher consiga sair da situação de violência. Pois é, doutora, como que deve ser essa intervenção, né? A gente tem muitos edifícios, muitos condomínios hoje em São Paulo, tem casas, vilas de casas, na rua, né? Você viu algum caso na rua? Como que ela deve, como que as pessoas, de uma maneira geral, devem proceder em relação a essa intervenção? Explica melhor para a gente, por favor. Em caso de urgência e emergência, digamos, quando a pessoa está sofrendo naquela violência física, violência psicológica, a gente ouve gritos, né? Porque bater essa violência física, normalmente ela produz muito barulho, né? Nessa situação de emergência, tem que pedir ajuda da polícia, né? 190 não tem muita outra solução, até porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois. A gente tem um caso, enfim, que aconteceu de um vizinho que acabou impedindo um feminicídio, porque ele ouviu o barulho, né, a violência física produzindo toda aquela consternação que nos causa quando a gente escuta esse tipo de atitude, né, digamos assim. Ele fez a intervenção, quebrou a porta, enfim, acabou salvando a vida dessa mulher. Então, nessa situação extrema, a gente tem que chamar a polícia, né? Insistir, dizer, contar, isso é extremamente importante. Quando a gente percebe que não é uma situação extrema, na verdade, mas é uma situação que persiste, a gente pode sempre ter outros caminhos, né? Então, por exemplo, o Disque 180. O Disque 180 a gente pode ligar, pode pedir, e a partir do Disque 180, outros serviços eles são necessariamente acionados. Então, o Ministério Público,
a Polícia Civil, e a partir daí se instaura e se inaugura uma investigação, e essa mulher pode vir a ser ouvida, esse vizinho, essa vizinha prestar declarações. Tem também os serviços de atendimento e acolhimento à mulher, mas aí depende de cada município em que ela se encontra. Aqui na cidade de São Paulo tem alguns, tem a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, tem os CRAS, tem os CRES, tem os CRMs, que também podem ser acionados para que possa ser feito o que a gente chama de uma busca ativa, né? E essa mulher ser eventualmente consultada, ou a família, né? Ou aquele determinado condomínio. Tem alguns lugares que já tem alguma política pública feita nos próprios condomínios, né? Então, que a gente também pode buscar a partir daí e a partir dessa política pública fazer essa intervenção. Agora, os genéricos são esses, mas dependendo da cidade em que ela se encontra, há um determinado tipo de serviço que se encontra à disposição. Por isso que essa informação é importante, né? Porque ela não está em todas as cidades do estado, digamos assim, à disposição os mesmos tipos de serviço. Então, a gente tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem os endereços de sítios eletrônicos, tem os telefones de WhatsApp, né? Então, tem uma variação muito grande, daí porque às vezes as pessoas ficam perdidas mesmo, né? Sem saber exatamente o que fazer, o que procurar, por isso que essa informação é importante, e mais uma vez, por isso que a gente percebeu que, na verdade, esse serviço, o Carta de Mulheres, tem sido procurado com bastante frequência. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Priscila. O pessoal está perguntando aqui de casa, é uma pergunta importante, qual que é a importância do porteiro intervir, do porteiro, do zelador, do vigia da rua intervir nesse caso? Até o que eu ia também complementar, se no caso dos condomínios, esses casos identificados se devem ser passados para o síndico, né, para que ele tome alguma atitude ou não, também é uma pergunta. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Até por isso a gente começou, particularmente aqui em São Paulo, em Santo André, né, que é a cidade onde eu trabalho, um serviço também envolvendo os condomínios, exatamente por isso que as pessoas têm percebido essa violência e ela efetivamente incomoda. Mas é muito importante que haja a intervenção. Esse caso, esse exemplo que eu dei, por exemplo, é um exemplo de um condomínio em que o vizinho percebeu, houve ajuda também do vigia, do porteiro, conseguiram arrombar a porta e fizeram a intervenção. É necessário que ela aconteça. Isso, independentemente da mulher querer ou não, porque em situação de emergência a gente não pode deixar que a violência ela se faça presente. Então tem que haver esse tipo de intervenção, sim. É importante, de novo, se ela está passando por uma situação de violência, naquela situação iminente, tem que ser uma ajuda imediata, né? Às vezes deixar para o dia seguinte, ela acaba sendo morta, enfim, uma violência maior acaba acontecendo e aí o tempo já passou, já se foi. Então, é importante que a gente se aproprie desse tipo de conhecimento, né? A violência doméstica é um problema nosso, da nossa sociedade, um problema da nossa estrutura, da nossa cultura, e a gente tem que dar conta dele, né? Não é um problema dessa mulher, não é dependendo do que ela quer fazer, até porque ela está em situação de vulnerabilidade, na maior parte das vezes ela não consegue agir, ela não consegue por si mesma tomar o caminho necessário para cessar a violência, por isso, enfatizando, é importante que haja intervenção. Doutora, era até isso que eu ia perguntar em relação à tomada de decisão por parte da mulher, né? A gente vive numa sociedade machista e que algumas coisas parece que elas perpetuaram e não são consideradas para algumas pessoas como uma ofensa, como uma violência, né? Como que a mulher ela consegue perceber, parece que é algo até estranho falar sobre isso, mas perceber que ela está passando por essa situação de violência, de opressão e que ela tem que dar um basta. Olha, é uma situação, você tocou num ponto extremamente importante, porque é muito difícil a gente conseguir se dar conta e perceber que está numa situação de violência, exatamente por conta dessa normalização, né? Existe uma cultura, quando a gente fala em cultura da violência, às vezes as pessoas falam, olha, mas ninguém é a favor da violência. Não, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja a favor da violência, né? Mas não é ser a favor da violência, é estar envolto numa determinada quantidade de ações e de condutas que fazem com que essa violência seja normalizada e a gente não se dê conta que ela está acontecendo. Então, isso é com a gente e também com a pessoa que está em situação de violência. Daí porque é difícil sair dela, daí é porque é difícil a tomada de decisão, daí é porque é um problema que nos assola de maneira tão cruel, porque a gente tem essa dificuldade mesmo. Por isso que esse tipo de campanha, né, como essa reportagem aqui agora que a gente está fazendo,
A imprensa tem trazido muito esse tipo de conhecimento, tem feito exploração de aspectos da violência que são extremamente importantes, porque a gente precisa aprender, precisa conhecer, e esse é um grande desafio que a gente precisa aprender a se relacionar de uma outra forma com o outro, né? De uma forma não violenta, de uma forma não submissa por um lado e não autoritária e controladora do outro lado, porque é isso que faz com que a violência aconteça. Né? Então, essa percepção ela é uma percepção difícil. Para a gente que está tentando ajudar também essa mulher em situação de violência, às vezes a gente se dá conta que a violência está acontecendo e a gente tenta fazer intervenções, ela reluta, ela não quer ajuda, porque também é difícil, porque quando a gente se dá conta que a situação de violência está acontecendo, isso nos fere também, né? A gente também não deixa de ser chocante, não deixa de ser, de alguma forma, triste, enfim, a gente perceber que está nesse tipo de envolvimento. Então, essa não é uma percepção fácil de ser feita. Mas o conhecimento, ele é fundamental, né? Conhecer o que é natural, compreender que a violência não faz parte das relações humanas, compreender que a violência ela não precisa acontecer, que é perfeitamente possível que as relações sejam feitas de outra forma, né? Então, aqui só, enfim, reiterando, né? Acho que essa questão do conhecimento mesmo, do saber que a relação pode ser feita de uma outra forma, ela pode se desenvolver de uma outra forma e buscar formas alternativas para que ela aconteça. Doutora, o que a pandemia está ensinando, né? As principais entidades de combate à violência, ao feminicídio. O que vocês têm aprendido aí nesses mais de 100 dias, 4 meses de pandemia? Olha, por incrível que possa parecer, e essa é uma pergunta extremamente interessante, enfim, eu trabalho com violência de gênero, doméstica familiar contra a mulher há anos, né, faço parte da coordenadoria há anos também, trabalho com a rede de atendimento e enfrentamento, estudo o tema especificamente. Eu nunca vi uma mobilização social tão intensa nessa área específica, em outras também, mas com relação ao enfrentamento da violência de gênero, né, da violência contra a mulher, e esse envolvimento é fundamental. Por algum motivo que eu acho que ainda os estudiosos, sociólogos, enfim, antropólogos, psicanalistas, psicólogos ainda vão estudar, a gente acabou despertando por essa necessidade de convivência, que é uma convivência estreita, de colaboração, a conscientização de que o nosso comportamento interfere no comportamento do outro e o comportamento do outro interfere, ou seja, que nós fazemos parte de uma mesma comunidade e as ações e condutas elas são interligadas, né? Então isso nos fez perceber que nós somos responsáveis também pelo outro, pela outra pessoa, né, de alguma forma. E essa questão da violência de gênero, ela veio muito forte, tanto que a gente tem projetos sendo lançados, a gente tem condutas, a gente tem inúmeras reportagens, a gente tem um entrosamento maior, uma articulação maior, uma movimentação maior da sociedade, e isso é extremamente importante, porque isso é uma luta grande, né? É uma conquista grande que ela tem que ser considerada e ela tem que ser percebida, a gente tem que se apropriar dela. De novo, o problema da violência é um problema da nossa sociedade. A gente precisa compreender porque ele acontece, precisamos nos unir para que ele deixe de acontecer e a gente tenha uma sociedade efetivamente livre da violência. Então, acho que se tem um aprendizado importante, né, enfim, que a pandemia, obviamente, é uma situação triste, cruel, está fazendo inúmeras vítimas, né, a gente enfim, não sabe exatamente quais as consequências disso no futuro, mas por algum motivo a gente acabou se unindo como sociedade. Essa percepção ela aconteceu sim. Então, eu acho que é um ponto interessante que você trouxe e talvez seja aí um legado que ela deixe, né, para a gente conseguir entender que somos todos um e que a nossa conduta interfere e faz parte, né, e a gente precisa compreender com toda a extensão e se apropriar disso para que a gente tenha efetivamente um mundo melhor. Doutora, para terminarmos, só para a senhora explicar para a gente como enviar, então, né, essas cartas, esses pedidos de socorro. É por e-mail? Qual? Como funciona? Existe um sítio específico, né, dentro do site do Tribunal de Justiça e da página da Comesp também, que se chama Carta de Mulheres. É um formulário eletrônico, ele é extremamente simples de ser preenchido. A equipe da informática, enfim, da imprensa, marca do Tribunal de Justiça, eles trabalharam muito para que esse formulário fosse elaborado, né? Nós também fomos consultadas. São perguntas bastante simples,
num relato, que é um relato que pode ser feito de maneira um pouco mais concisa ou um pouco mais elaborada. E o que é importante? A gente precisa do nome, a gente precisa do e-mail, porque a resposta ela vai através desse endereço eletrônico que a pessoa deixar no formulário. Mais uma vez, o sigilo é garantido, não precisa ter nenhum tipo de preocupação com relação a isso. A gente precisa do endereço da cidade com o CEP e o bairro, por quê? Porque a partir dessa informação que a gente consegue trazer, informar para essa pessoa qual é o serviço específico. Como eu disse lá atrás, cada cidade, cada município, cada região tem um serviço específico, isso não é uniforme em todo o Brasil, né? Cada cidade, cada localidade tem a sua especificidade. Para a gente prestar essa informação, a gente precisa desse detalhamento. A gente precisa saber qual o relacionamento da vítima com o autor da violência, se é pai, irmão, marido, ex-marido, isso também é importante. A gente também precisa saber a descrição dessa violência. Então, se a violência é a primeira que aconteceu, se ela já vem acontecendo há muito tempo, tipo de violência que é praticada, porque a partir daí a gente pode dar o endereçamento e trazer para essa pessoa a maior quantidade possível de informação. Então, esse formulário ele é preenchido, ele vai para esse local específico, né, dentro onde está situado, né, na página nossa, a gente recebe essa informação, a gente lê e devolve através, a partir do e-mail que é informado nesse formulário, que é encaminhado para a gente por essa pessoa. Pode ser feito tanto para a mulher que está em situação de violência, como também por uma pessoa que saiba e conheça alguém que esteja ou que está em situação de violência, e aí faz esse pedido para que a gente possa prestar essas informações também e essa pessoa possa ajudar essa mulher a sair da situação de violência. Tá certo, muito obrigado, doutora Tereza Cristina Cabral de Santana, juiz aí da Comesp, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu é que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho, é muito importante que essa divulgação seja feita por vocês. Agradeço imensamente, um ótimo dia. Obrigada, doutora. Um ótimo dia para a senhora.